Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, é aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, hoje teve jogo da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time sub-20, que na verdade não é sub-20, né? Os times todos que disputam a Copinha são sub-20. O Vasco tá com time sub-17, né, cara? Porque muitos jogadores que poderiam estar disputando a Copinha estão relacionados, né? Estão disputando, estão no grupo que treina para disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Hoje foi bom, cara. Depois de 3 jogos na primeira fase, 3 empates, cara, o Vasco foi segundo lugar no grupo, foi o pior segundo lugar da Copinha, mas classificou, né? E hoje enfrentou a Juventus lá da Moca, lá de São Paulo, ganhou de 1-0, gol do Léo Jacó, André cruzou, Léo Jacó cabeceou, Vasco fez 1-0 e conseguiu segurar esse 1-0 até o final do jogo. Ainda teve no final um jogador expulso, o Breno, lateral direito, foi expulso, tá? Mas o Vasco conseguiu segurar, o juiz deu 8 minutos de acréscimo, o Vasco segurou. O Vasco está na terceira fase da Copinha, onde enfrenta o Ceará. O Ceará eliminou o 15 de Piracicaba, tá? Num jogo hoje, mais cedo que o jogo do Vasco, foi 4-0 para o Ceará, em cima do 15 de Piracicaba, que, aliás, estava no grupo do Vasco, tinha sido o líder, tá? Agora, próximo adversário do Vasco, repito, é o Ceará. Vamos pra cima deles, meu parceirinho, essa parada. Ó, com relação ao atacante venezuelano Josef Martínez, a gente vinha falando que esse jogador vinha sendo especulado, estava sendo especulado para vestir a camisa do Vasco, né? Inclusive, eu vi algumas pessoas falando que é bom jogador. Bigode, eu acompanho a MLS, é bom jogador, ele estava bem e tal. Irmão, esquece. O Josef Martínez foi contratado por outro clube da MLS, o San Jose Earthquakes dos Estados Unidos, contratou o atacante. Então esquece, ele não será jogador do Vasco. Outro jogador que não deve ser jogador do Vasco, né, é o Coelho. O Atlético Mineiro está acertando com o Atlético Paranaense, tá? Cara, o Atlético Paranaense estava pedindo para o Vasco 6 milhões de euros. É muita grana, cara. É muita grana. Mais de 30 milhões, mais de 35 milhões de reais. O Vasco sem grana, o Vasco queria o jogador, mas o Vasco deu aquela recuada. Atlético Mineiro, irmão, chegou junto, deve levar o jogador por 6 milhões de euros. Ó, o Vasco está aproveitando que o empresário do Verratti está no Rio de Janeiro, já voltou a conversar, né? Voltou a conversar com relação à renovação de contrato do atleta. Lembrando, né, que ele tem contrato até o final desse ano, no meio do ano, já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Muita gente de olho no Verratti, Grêmio, River Plate, Fluminense, Atlético Mineiro, vários times sondaram o Verratti, tá? Então o Vasco quer se precaver, ele fez uma boa temporada, o Vasco vai aumentar o salário dele, esticar o salário dele mais para frente, tá? Ele tem contrato até dezembro de 25, podendo renovar até dezembro de 26, tá? Porque tem uma cláusula de meta, né? Se ele cumprir 60% dos jogos como titular, se ele participar de 60% dos jogos, melhor dizendo, tá? Já renovaria por mais um ano até o final de 26. Mas o Vasco já quer garantir, vai aumentar o salário dele e vai renovar o contrato dele. É isso que está fazendo com o Verratti, fazendo também com o Léo Jardim. Eu falei para vocês hoje mais cedo, o Sporting de Portugal voltou a sondar o Léo Jardim, é perigoso demais, né? E o Vasco então já está conversando com o atleta para esticar o contrato com o Léo Jardim até o final de 2029, parceirinho. Ontem o Vasco fez aquele jogo treino, né, contra um combinado de Casimiro de Abreu e Porto Real, meteu 7-0, tá? Eu tinha passado para vocês o time que entrou primeiro, né, o time titular, que tinha sido
né, que foi, melhor dizendo, Léo Jardim, Paulo Henrique, a zaga João Vitor, Lucas Oliveira e Piton, meio de campo, aquele meio de campo que eu inclusive falei para vocês que gostei muito, Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho, na frente Alex Teixeira e Verratti. Primeiro tempo, o Vasco meteu 2-0, 2 gols do Verratti, e aí no segundo tempo entraram, fiquei devendo para vocês o time que entrou no segundo tempo. E aí agora eu vou já passar para vocês aqui, muita gente me perguntando. Foi o seguinte, cara, segundo tempo, entrou o goleiro reserva, Daniel Fusato, Puma na lateral direita, Souza, Capasso e Lucas Freitas, tá? O Souza jogou na zaga. Meio de campo, os 3 volantes, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Sforza. Na frente, que eu tinha ficado devendo para vocês, na frente foi o Jean Davi, que meteu 2 gols, o Payet, que meteu também 2 gols, e o Maxime Domingues. Parceiro, confesso que desse time, né, os 2 times que eu falei para vocês aqui, tá? O time titular me agrada, o goleiro Léo Jardim é o melhor jogador do time, o Paulo Henrique fez uma excelente temporada na lateral direita, o João Vitor, eu gosto desse zagueiro, acredito que do lado dele, se tiver um zagueiro experiente, ele vai bem. O Vasco está trazendo agora o Maurício Lemos, né? Trouxe o Maurício Lemos, vai ser uma boa zaga. O Lucas Oliveira é um zagueiro que se destacou no Cruzeiro, pode ser um bom zagueiro para compor elenco. Piton fez uma grande temporada na lateral esquerda também. Jair, cara, Jair é um grande jogador, fez uma excelente temporada com a camisa do Atlético Mineiro lá em 2021, tá? Paulinho, pô, jogou muito em 23, 24, machucou. Tietê, excelente jogador. Coutinho, craque, não preciso nem falar muita coisa, tá? Alex Teixeira eu ainda torço um pouco do nariz, tá? E o Verratti, que, pô, não preciso falar mais nada, né? O Verratti é titular absoluto hoje desse time do Vasco. Desse time titular, cara, só o Alex Teixeira que eu fico um pouco assim, né? Porque é um jogador, no finalzinho ainda jogou bola, né? Mas durante a temporada deixou a desejar. Agora, com relação ao time reserva, Daniel Fusato, ok. Puma, ok. Souza na zaga, irmão. Souza, já falei para vocês, eu dispensaria, tá? Capasso, o Vasco já disse que não vai ficar com o jogador, estava negociando com o Libertad do Paraguai, não deu certo, negociando com o Peñarol do Uruguai, não deu certo. Vamos ver para onde o Vasco vai encaminhar o Capasso. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Sforza são bons volantes para compor o elenco, tá? Agora, Jean Davi e Maxime Domingues, irmão, ó, levo fé nenhuma, cara, levo fé nenhuma. Payet, do jeito que o Vasco quer fazer, estender o contrato até o final do ano, eu concordo. E aí, irmão, queria saber a sua opinião sobre esses jogadores. Souza, Capasso, tá? Jean Davi e Maxime Domingues, tá? Souza, Alex Teixeira, Capasso, Jean Davi e Maxime Domingues. Cara, esses 5 jogadores, você leva fé que eles possam desempenhar uma boa temporada? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.